Oi, turma! Tudo bem com vocês? Meu nome é Flávio Nascimento, sou tradutor e intérprete de língua de sinais do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Norte de Minas, no campus Diamantina. Já atuei como intérprete formador do CAS, Centro de Capacitação de Profissionais da Educação e atendimento a pessoas com surdez. Lá, eu trabalhei durante 3 anos, atendendo a 15 superintendências do estado de Minas Gerais e 1.522 escolas estaduais. Também fui intérprete do Centro de Educação à Distância do IFNMG, o SEAD, no curso técnico de tradução de Libras e na graduação à distância do Letras Libras. Também atuei na Câmara Municipal de Montes Claros, nas escolas estaduais, e fui professor de Libras no SENAC e em cursos particulares de formação de intérpretes. E ainda estudei psicologia. É um enorme prazer estar aqui com vocês nesta disciplina de tradução e interpretação mediadas por tecnologias e que tem, de alguma forma, a ver com o meu trabalho, pois, como eu já disse, atuei aqui no SEAD, no IFNMG, por mais de 1 ano no estúdio. Será que alguns de vocês ainda se lembram de mim? Então, eu estive neste tempo fazendo as traduções das videoaulas assistidas por vocês e foi uma experiência ímpar para o meu desenvolvimento como tradutor e intérprete de Libras. E isto me fez refletir sobre algumas complexidades dos desafios, responsabilidades e como poderia, se dar este aprimoramento do profissional nesta área. De fato, não é nada fácil e ainda nós podemos perceber como que essa experiência durante este percurso com alguns alunos, com essa atividade, que eles sabem muito bem do que eu estou falando, então, este é uma complexidade que eu não poderia começar a aula antes de agradecer estes meus colegas que entendem bem dessa complexidade e que trabalham nos bastidores e que muitos de vocês ainda não os conhecem, que são as pessoas responsáveis por fazerem este e tantos outros cursos engrenarem. Quem são eles? São os técnicos do estúdio, que quero cumprimentá-los pelo trabalho na pessoa dos meus amigos, o Cláudio e o Igor, na pessoa também da coordenadora de curso de vocês, minha amiga Elana Vaz, que eu sei do esforço dela por este curso em específico, da coordenadora, mediadora de professores, Ilian Patrícia, e minhas colegas tutoras, tanto presencial quanto à distância, que as cumprimento na pessoa da tutora e amiga Sara Caldeira. E também parabenizar a vocês, alunos, por terem prosseguido até aqui e não desistido. Os cumprimentos nas pessoas dos meus amigos, a vocês, alunos, meus amigos Pedro Lucas, Gabriel Couto, Érica Moraes e Aline Rocha. Eu quero cumprimentá-los, todos os alunos, na presença dessas pessoas. E também pelo meu trabalho desenvolvido neste curso e aproximação com alguns polos que visitei pessoalmente, como o de Januária e o de Montes Claros no ano passado. Me sinto não como aquele que detém o conhecimento, mas sinto-me mais próximo de vocês e responsável também pela qualidade desta aula e do curso. Estou aqui para compartilhar algo que sei e também aprender com vocês nos fóruns de discussão, algo que eu ainda não sei. É de suma importância a participação de vocês nos fóruns de discussão online, porque será lá que nos encontraremos. E isto é o quê? É a tecnologia nos unindo e otimizando o conhecimento em lugares que talvez seria mais difícil o ser humano ir. Esta é a responsabilidade do SEAD FNMG, levar educação de qualidade. Onde talvez neste tempo, em muitos lugares, vocês alunos, não seria possível chegar.
como este curso técnico federal de tradução e interpretação de Libras. Por isso, se esforcem e não desperdicem esta oportunidade. Também, na sala virtual, nós temos a apostila que vocês poderão acessar a qualquer momento. Suas dúvidas a respeito da aula ou do tema em si, vocês poderão sanar no fórum e nas salas de discussões. A tradução, colaboração dos tutores, vocês terão, e a minha também, que estarei lá para atendê-los e ajudá-los. Eu fico feliz por fazer parte, mesmo que seja por um pouco, da caminhada da formação de vocês. Vamos à nossa aula, então? Nós estudaremos nessa disciplina de tradução e interpretação mediadas por tecnologias 4 unidades. Vamos vê-las? Talvez, para alguns de vocês, estes nomes parecem estranhos. Contudo, iremos aprender em cada unidade os respectivos temas associados a elas. Antes de tudo, gostaria de filosofar um pouco com vocês sobre a complexidade da tradução, para depois entendermos todo esse processo e instrumento de apoio necessário que torna o nosso trabalho eficaz e rico. No ano passado, justamente depois de começar o trabalho no estúdio do SEAD com as traduções das videoaulas, e isso inclui as verbalizações também, que são traduções, mas em outro tipo de modalidade, escrevi no meu Face uma reflexão e que só depois de um ano voltei a pensar e a refletir sobre essa complexidade. Eu vou compartilhar isso com vocês. Certa vez eu li, não me lembro agora onde, que as línguas são irracionais entre si. Por isso, não tem como eu fazer uma tradução com hercúlea se eu não me aventurar no mundo do outro. E coloco aqui este outro com o O maiúsculo. Este O maiúsculo simboliza que a cultura, aspectos estritamente ligados à própria língua, pois quando eu aprendo uma língua, eu também aprendo uma cultura. Tenho que me permitir deixar levar pelo pensamento dentro desta língua a qual estou fazendo a minha tradução. Talvez isso signifique, muitas vezes, abandonar a minha língua, minhas crenças e minha cultura para adentrar em um novo mundo. Neste caso aqui, o mundo dos surdos, que é visual, gestual, dramático no que se refere à expressão. O que tenho que passar para este mundo é através do meu corpo, das minhas expressões, de imagens. Entendendo isso, talvez eu deixe de lado um pouco a ideia de que Libras é composta apenas por sinais soltos e desconexos. Convido a vocês, tradutores e intérpretes, a pensarem comigo nesta complexidade. Sim, falo da complexidade porque se pensarmos que é fácil, nós talvez desistimos deste caminho, não nos esmeramos, ou talvez façamos um trabalho de qualquer forma. A partir do momento que eu comecei a trabalhar com tradução de fato, porque tenho certeza que vocês, nas disciplinas anteriores, aprenderam a diferença entre interpretação e tradução. Que tradução não está dentro, no caso, tradução está dentro dos estudos linguísticos. Dentro da tradução, nós temos a interpretação simultânea, consecutiva, e ainda temos a tradução que se distingue da interpretação no fator tempo. Se caso não estudaram ou não se lembram, podemos conversar sobre isso no nosso fórum. Continuando o nosso raciocínio,
percebi que o processo de tradução me oportunizava utilizar vários recursos como dicionários, internet, Google Tradutor. Por isso, nesta complexidade das línguas em si, nós tradutores precisamos recorrer a inúmeros recursos, pois isso torna o nosso trabalho mais responsável, com uma cobrança maior de equivalência. Podem desconstruir aí o que vocês chamam de fidelidade na tradução, pois tratando que as línguas são irracionais entre si, jamais uma poderá corresponder à outra sempre 100%, pois haverá uma espécie de incoerência se eu traduzir sempre no pressuposto de fidelidade. Um caso clássico que ilustra bem isso é o depoimento do intérprete do ex-presidente Lula, que disse, na posse do ex-presidente dos Estados Unidos, o Barack Obama, ao encontrar com ele, Lula, cumprimentando-o pessoalmente, disse: companheiro, você está com um grande pepino nas suas mãos. Pensando na língua inglesa, que é a língua oficial dos Estados Unidos, se fosse traduzido fidedignamente, palavra por palavra, talvez o Obama pensaria assim. Vamos ver a imagem. Ele literalmente pensaria em um pepino em suas mãos. Mas, como um bom tradutor experiente, o intérprete na época do ex-presidente Lula fez a ponte da irracionalidade entre as línguas, procurando a equivalência entre elas, falando assim: amigo, você está com um grande problema em suas mãos. Ele não fez inferências, não colocou suas opiniões, trouxe a equivalência entre as línguas, fazendo a ponte da comunicação entre as duas culturas, dois mundos distintos, duas pessoas. Por isso, disse sobre pensar fora de sua língua, contudo, a partir da língua do outro. Para isso, a globalização e a tecnologia podem estar a serviço do tradutor. Agora que eu já compartilhei com vocês meu pensamento sobre a complexidade entre as línguas e o papel nosso como tradutor dentro da língua, farei uma explanação sobre o processo de tradução e a tecnologia, até chegarmos nos sistemas de memórias de tradução, que é a unidade 1 da nossa aula. Para isto, trarei para a nossa conversa de hoje a Silvia Guzmão Salles, com o artigo Tradução Automática, o processo de tradução mediada por computadores, o Linco Paulo Fernandes, o Loutenar Júnior, da apostila de vocês, Estudos da Tradução 2, o Werner Heidmer, do livro Clássicos da Teoria da Tradução, volume 1, Alemão-Português. Quando falamos de tecnologia, tenho certeza que vem à mente de vocês computadores, fibra ótica, robôs, máquinas. Entretanto, não é bem este conceito que muitas vezes que passa por nossa mente, que é o conceito correto de tecnologia. A tecnologia está ligada a um conjunto de intervenções e praticidades, ferramentas que auxiliam os seres humanos cada vez mais em seu trabalho. Por exemplo, a máquina de datilografia é um tipo de tecnologia da época que ajudou e muito o trabalho, principalmente de escrivões. Só que hoje nós utilizamos os computadores. Antes, os surdos tinham o TDD. Aqueles mais maduros vão lembrar disso. Naquela época, este tipo de ferramenta era muito útil para os surdos. Contudo, com os avanços, nós temos a webcam, que pode ser usada no WhatsApp,
Facebook, Skype, entre outras redes sociais. Assim também, de acordo com os avanços, os tradutores começaram a usar também ferramentas para otimizarem seus trabalhos. Antigamente, falando de um tradutor clássico, que foi de suma importância na história cristã e não cristã até os dias de hoje, seu nome é Martinho Lutero, a forma encontrada por ele para a tradução da Bíblia como ferramenta foi o povo. Isso mesmo. Ele diz em sua carta do Traduzir de 1530 o seguinte: aqui percebemos algo magnífico. O trabalho de Lutero na tradução da Bíblia, segundo sua carta, foi perceber como os outros falavam na rua para traduzir de forma escrita, mais próximo possível do entendimento dos alemães da época. Isso nos faz pensar também sobre o pragmatismo, que está dentro dos estudos linguísticos e também da tradução. Entretanto, não será nosso foco hoje, pois o que notamos aqui é que Lutero, na época, não tinha tecnologias disponíveis, porém, utilizou o recurso que podia, a observação da fala dos alemães nas ruas. Com certeza, este trabalho histórico de tradução foi feito com hercúlea. Com o passar do tempo, a criação de ferramentas e a necessidade de comunicação mundial para política, economia, educação, entre outros, os tradutores passaram a recorrer tecnologias de suas épocas para fomentar seu trabalho e produzi-los com qualidade. Diante disso, foram surgindo pesquisas de acordo com as dificuldades encontradas. Sabemos que a Segunda Guerra Mundial trouxe vários avanços para a humanidade, desde a criação de raças de cachorros, motocicletas, abordagens psicológicas como o humanismo, uma teoria psicológica centrada no homem, no vir a ser, como também trouxe avanços para a tradução. Tivemos registrado historicamente a primeira tradução simultânea de língua oral no julgamento de Nuremberg, e até hoje são utilizados fones de ouvidos e também intérpretes de cabines em conferências políticas internacionais. A mais famosa que conhecemos é a da ONU, porém pode ser utilizada quando necessário de acordo com o evento. Deixo aqui uma pergunta simples para vocês responderem lá no nosso fórum de discussão. Por que é necessário a utilização de cabines e fones de ouvidos nas traduções? Para nós que somos tradutores e intérpretes de Libras, é fundamental refletirmos constantemente sobre a língua, para que nosso trabalho se aprimore cada vez mais. Isso me faz lembrar de uma fala da minha amiga Sara Caldeira, tutora do nosso curso, que proferiu em uma palestra no ano passado. Ela disse o seguinte: não paro de estudar. Às vezes, quando estou ouvindo uma música, fico pensando como seria em Libras. E isto, obviamente, me surpreendeu, porque ela tem mais de 10 anos de experiência na área de tradução de Libras. Acredito também que com outros, e também como outras colegas, são assim. Estudar e refletir sempre sobre as línguas. Isso tornará você cada vez mais excelente no seu trabalho. Não sei se perceberam, mas ao decorrer estou dando algumas dicas para vocês que talvez vocês não encontrem em cursos na vida. Então, vamos combinar uma coisa? Assim que eu falar uma dica para a turma, eu falarei a seguinte frase. Fica a dica.
Aí vocês poderão anotar ou prestar mais atenção, ok? Eu espero suas respostas lá no nosso fórum de discussão. Continuando a falar sobre o julgamento de Nuremberg, nele ocorreu um caso interessante. Um dos militares nazistas que estavam sendo julgados, um dos réus, era fluente em alemão e inglês, mas preferiu dar seu depoimento em alemão. Só que exigiu também que tivesse acesso simultaneamente, através dos fones de ouvido, à tradução do intérprete que traduzia do alemão para o inglês. Sabe o que ocorreu? Ele entrou com um processo para anular sua sentença, alegando que o tradutor errou várias vezes na interpretação e com isso recebeu uma pena mais branda. Fica a dica para pensarmos em nossas responsabilidades antes de assumirmos algo. Lidamos constantemente com dois mundos diferentes. Para quem ainda não assistiu, vocês podem assistir o filme Julgamento de Nuremberg e também o filme A Intérprete, que relata sobre um crime assistido por um intérprete da ONU. Lá vocês poderão ver o trabalho de um intérprete de cabine, de como esse trabalho é desenvolvido. Assim, temos a tecnologia auxiliando em várias etapas e épocas do nosso trabalho. Por exemplo, no ramo das ciências exatas, tivemos os pioneiros que são o inglês Booth e o americano Oren River, que desenvolveram uma calculadora científica com dados suficientes para realizar uma tradução palavra por palavra, sem se preocupar com as questões linguísticas como a sintaxe ou ordem lexical. Logo, por meio de uma lista de palavras-chave, uma pessoa teria uma ideia de como o texto seria traduzido. Hoje, os tradutores e grandes empresas contam também o que conhecemos como sistemas de memórias de tradução para auxiliá-los em tarefas cotidianas. Segundo Fernandes e Júnior, só a partir dos anos 90 que as memórias de tradução ganharam mercado e se expandiram, facilitando o trabalho dos tradutores. Como se utiliza este programa? Vamos conhecer um pouco como é processado esse sistema. Mesmo você que não possui familiaridade com o computador, tenho certeza que a disciplina será de grande ajuda para os que não possuem apenas uma forma de tradução. Quando se fala de complexidade e racionalidade entre as línguas, como descrito anteriormente, nós tradutores precisamos ter disponíveis o máximo de ferramentas possíveis para aprimorar nosso trabalho. Por isso, estas aulas irão ampliar a visão de vocês quanto o ser tradutor. Lembro que as técnicas de tradução entre línguas orais e línguas de sinais são as mesmas, as modalidades das línguas que são diferentes. O programa divide o texto que será traduzido em segmentos. Por exemplo, irei ilustrar melhor para vocês compreenderem o que é segmento e como este programa funciona passo a passo. Eu tenho um texto em inglês, uma frase do cantor Jimi Hendrix. Observem os slides. Segundo os autores, o sistema de memória de tradução divide, na maioria das vezes, o texto em segmentos ou sentenças, frases. Entretanto, existem alguns programas que permitem ao usuário definir como será traduzido, se será por frases, fragmentos de frases ou parágrafos inteiros. Depois da segmentação do texto, vem a parte de combinações, em que o programa irá combinar temas dos textos com os que já existem armazenados. Essas combinações podem ser exatas, completas, difusas, de termos e de subsegmentos. Vamos pensar então comigo.
Nós temos um programa desse no nosso computador imaginário. Vamos imaginar aqui um computador. E utilizaremos a frase deste cantor para facilitar a nossa compreensão. Primeiro, nosso programa irá dividir o texto em frases, como nós vimos no slide anterior. Agora, nós iremos ver sobre a combinação exata. Aqui temos a frase completa traduzida de acordo com o nosso programa de memória de tradução do SEAD. Quando o poder do amor superar o amor ao poder, o mundo conhecerá a paz. Vamos conhecer agora sobre combinações completas, que é quando uma nova sentença é introduzida no programa e difere dos termos contidos neles. Isso ocorre com datas e horas, nomes de empresas que não são traduzidos. Contudo, isso não interfere no entendimento da tradução. Aqui está o exemplo do nosso programa. E aí, turma? Perceberam que não altera o entendimento do texto? Então vamos para o próximo tipo de memória de tradução, que é a combinação difusa, que nem todos os termos são semelhantes. Entretanto, o programa recupera as terminologias mais próximas possíveis, facilitando o entendimento do tradutor. Aqui fica meio parecendo a transcrição de Libras para o português. Tenho certeza que meus amigos que não são surdos sabem do que estou falando. Veremos agora as combinações de termos, em que um tradutor pode construir um banco bilíngue de termos e o sistema de memória de tradução irá comparar os termos individuais contidos em segmento do texto-fonte em relação aos termos contidos no banco de termos. Observem para vocês verem como isso pode ser feito. Aqui temos um exemplo de sistema de memória de tradução bilíngue em português e espanhol. Os subsegmentos ficam entre difusas e as de termos. Aqui são traduzidos termos dos segmentos parecido com as combinações difusas. O último tipo de tradução do sistema de memória de tradução é a combinação inexistente, em que o tradutor não encontrará nos bancos de dados disponíveis termos equivalentes. Então, o próprio tradutor irá traduzir este termo posteriormente e poderá colocá-lo no banco de dados para uma utilização futura. Agora, vamos conhecer um pouco dos tipos de programas de memórias de tradução disponíveis no mercado. Observem. Um dos percussores dos sistemas de memórias de tradução é o Déjà Vu, que surgiu no início dos anos 90, conhecido por oferecer um conjunto de ferramentas praticamente completa para a tarefa de auxiliar o tradutor. O Déjà Vu contém desde ferramentas básicas para trabalhar com memórias de tradução, como também um conjunto bastante grande de ferramentas que operam em conjunto. Vamos conhecer agora o Tradus? Iremos conhecer também o Metatext. Além do Metatext, nós temos também o Trade. Além do Trade, nós temos uma outra ferramenta, um programa muito bom no mercado, que é o WordFast. Agora que já conhecemos sobre os sistemas de memórias de tradução e como funcionam, pensamos, será que podem ser utilizados em língua de sinais?
A apostila de vocês responde bem a esta pergunta, mostrando um trabalho feito de tradução por uma equipe de profissionais que trabalharam 4 meses para traduzirem o 9º Congresso de Aspectos Teóricos das Pesquisas nas Línguas de Sinais, realizado na Universidade Federal de Santa Catarina, em dezembro de 2006. Toda a metodologia adotada pelos tradutores estão na apostila de vocês, mostrando que é possível, sim, utilizar estes recursos na língua de sinais. Antes de finalizarmos nossa aula, vamos recapitular o que aprendemos hoje? Agora que já recordamos um pouco e aprendemos sobre os sistemas de memórias de tradução, me despeço aqui de vocês, esperando-os lá no nosso fórum, onde nos encontraremos para conversarmos e partilharmos a aula de hoje. Lembre-se, vocês não estão sozinhos nesta jornada. Podem contar com o apoio dos tutores de vocês, da coordenação, da equipe do SEAD e de seu professor. Abraço e até mais!